Agora sim. Então, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, dos participantes, das escolas que estão aqui nos acompanhando e também dos professores que conseguiram encaixar, né, esse momento tão especial aqui conosco, a professora Paula, o professor Cláudio e o professor Fábio, que está lá na La Salle. A gente está num evento híbrido, né? Então, parte da nossa equipe está lá na La Salle e uma parte está aqui. A gente vai nesse encontro virtual e presencial ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. E a proposta hoje é que a gente faça um formato de diálogo, para a gente não ficar com aquela ideia, às vezes, engessada, né? Que cada um apresenta e cada um fala, mas eu gostaria de propor para vocês que a gente realmente converse. Então, claro que cada um vai trazer um pouco do que tem pesquisado, do que tem visto por aí, né? A partir das suas histórias, mas que a gente possa também fazer intervenções, conversar, e que o nosso público também, o pessoal que está nas escolas, os professores também possam participar desse momento de diálogo, certo? E eu vou começar, então, já problematizando um pouquinho com vocês, a partir de uma fala do Mark Twain, ele diz assim, que uma mentira pode fazer a volta ao mundo no mesmo tempo em que a verdade calça os seus sapatos. Então, com essa frase, eu gostaria de instigar vocês para a gente iniciar essa conversa. O Fábio trouxe uma apresentação, a gente pode começar, então, a partir da apresentação dele, mas que todos fiquem, então, muito à vontade para esse diálogo. Alô, oi. Então, boa tarde a todos e todas, pessoal. Agradeço muito o convite para estar aqui conversando sobre esse tema. Eu sou professor, sou historiador, sou professor aqui da Universidade La Salle, também sou professor em escola, dou aula para ensino fundamental, e eu tenho pesquisado esse tema das notícias falsas, das fake news, das teorias da conspiração, e eu gosto bastante de conversar sobre isso, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo nos dias de hoje, onde essa desinformação, está até no título do nosso evento essa palavra, né, a desinformação, ela faz parte do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, e influencia as nossas vidas, inclusive na política ultimamente, né? Então, eu convido os meus colegas que estão aqui também, presencialmente ou online, que vão falar hoje também, se quiserem me interromper, podem, eu trouxe algumas imagens para a gente debater, mas não necessariamente eu quero falar sozinho sobre essas imagens, então fiquem à vontade, se vocês quiserem me interromper para fazer comentários ou perguntas, tá, pessoal? Vamos fazer, então, um grande bate-papo aqui. Então, eu acho assim, eu pensei em começar falando sobre esse termo fake news. O que são fake news, né? O fato da gente usar essa expressão em inglês, às vezes ela nos dá uma falsa impressão de que é algo novo, algo que não existia antes, mas, na verdade, fake news são nada mais, nada menos do que notícias falsas. E elas não são uma novidade no Brasil, não são uma novidade no mundo. Na verdade, a mentira é tão antiga quanto a humanidade. Quando surgiram as primeiras pessoas no planeta, eu acho que a mentira já surgiu junto, né? Então, a gente tem ao longo da história, lá desde a Idade Antiga, registros de campanhas onde foram usadas mentiras, campanhas políticas, inclusive, né? Então, para definir, assim, o que são fake news, a melhor expressão é traduzir para o português, são notícias falsas. Então, uma fake news, ela é uma mentira que se faz passar por uma notícia de jornal, ou uma notícia de um telejornal, ou uma notícia de rádio, enfim, ela tenta enganar
o seu leitor ou o seu telespectador passando uma mentira como se fosse uma verdade, mas num aspecto de como se fosse uma reportagem, como se fosse uma notícia. Tá? Então, ela engana as pessoas que pensam que aquilo é uma notícia, mas, na verdade, é uma mentira. Tá? Então, não é tudo que a gente vê nos dias de hoje que a gente pode chamar de fake news, né? De repente a gente recebe algumas coisas pelo WhatsApp que nem tentam fingir que são notícias, né? Então eu acho que é interessante a gente definir isso, né? Óbvio que no dia a dia a gente fala que tudo é fake news, né? Se é uma mentira, é fake news. Mas quando a gente estiver falando na sala de aula, ou quando a gente estiver estudando esse assunto, né? Então fake news é algo que se faz passar por uma notícia, mas na verdade é uma notícia falsa. Então eu trouxe um exemplo. A professora pode passar o próximo, que é um exemplo clássico do que seria uma fake news, né? Uma notícia falsa. Né? Então, lá no ano de 1938, esse jornalista aí, chamado Orson Welles, ele tinha um programa de rádio e ele interrompeu a programação normal da rádio lá nos Estados Unidos e entrou com um plantão urgente de notícias, que na verdade eram notícias falsas. E ele começou a narrar uma invasão de alienígenas nos Estados Unidos, de extraterrestres, não só nos Estados Unidos, nas principais cidades do mundo, os discos voadores estavam chegando de Marte, estavam atacando o planeta Terra. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a invasão teria começado na cidade de Nova York, estava se espalhando para outras cidades dos Estados Unidos, mas era tudo uma grande... Para ele era uma grande brincadeira, né? Mas as pessoas lá em 1938, ouvindo isso no rádio, acreditaram que era uma verdade, né? Porque era um programa de notícias, era um programa como aquele plantão que a gente está acostumado a ver na televisão, que às vezes interrompe a programação normal e entra aquela notícia urgente. Naquela época, isso acontecia no rádio. Então, muitas pessoas acreditaram, isso causou pânico na população, muitas pessoas começaram a telefonar para a polícia, muitas pessoas começaram a telefonar para os bombeiros, muitas pessoas começaram a ver esses alienígenas que, na verdade, não existiam, mas aquele pânico foi se espalhando e causando uma certa histeria coletiva, digamos assim. Então, por causa de uma notícia falsa, a gente teve uma grande confusão lá nos Estados Unidos, um grande pânico, e que depois, em outros momentos da história, em outros lugares do mundo, outros jornalistas tentaram repetir. Aqui na América Latina, a gente teve, se eu não me engano, no Chile, um jornalista que quis também fazer a mesma coisa e causou pânico também, inclusive com pessoas que entraram em desespero e teve gente sendo atropelada, enfim. Uma notícia falsa podendo, então, causar um grande problema em massa. Acho que alguém quer falar? Isso, a Paula levantou a mãozinha ali. Por favor. Não, eu queria só problematizar aí, e o exemplo é muito bom, esse exemplo, mas acho que uma coisa interessante é a gente problematizar o motivo, a motivação, a intencionalidade com qual se criou isso, né? Então, acho que esse é um exemplo interessante de se fazer uma provocação, né? E muitas vezes a gente usa até a ficção, né? A não verdade, para fazer uma provocação, às vezes uma brincadeira, né? Que nem às vezes a brincadeira foge do controle, mas às vezes não, isso tem uma intenção ou de ferir a honra de alguém, ou de, né? Então, acho que essa é uma questão que é bastante importante da gente ver, né? Como é que a intencionalidade está nessa criação, porque muitas vezes a gente cria mentiras, né? Entre aspas, a gente cria ficções para os nossos, né? E qual o ponto da intencionalidade disso afetar, né? Então, acho que isso é uma problematização muito importante. Teve uma vez, em relação a isso que você falou, eles fizeram uma brincadeira num jornal também com um mensageiro e mandaram uma mensagem para ele entregar que estava um
um meteoro ia cair dali em 45 minutos e acabar com a Terra. E aí depois eles foram ver o menino quase se matou, né? Chorando, ligando para a mãe, pedindo, né? E foi uma brincadeira, e às vezes a gente perde a mão da brincadeira, né? Então, assim, e o quanto acho que é interessante a gente pensar nessa problematização, só provocando aí. Desculpa, a interrupção, continua. Não, é exatamente isso que eu quero, que vocês me interrompam para a gente poder debater, e eu concordo também com esses aspectos que tu falaste, Paula, porque muitas vezes a gente também associa essa questão das fake news com alguma orientação política, de esquerda ou de direita, mas na verdade a fake news é muito anterior a tudo isso, né? Existem fake news que são criadas com objetivos de fazer uma experiência jornalística, que foi esse caso aqui, e depois outros fizeram também, com consequências. Foi no Equador a segunda experiência, imitando a experiência do Orson Welles, que eu falei Chile, mas é Equador. Mas a gente tem, obviamente, outras fake news criadas com outras intenções. Acho que a gente vai até poder debater isso mais adiante um pouco, com intenções claramente políticas, ou para prejudicar um adversário, ou para se favorecer de alguma maneira, que não foi esse caso, né? Mas é só para trazer a ideia de que a expressão, né, a expressão fake news, ela se refere a algo que se faz passar por uma notícia, né? E na verdade não é uma notícia. Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo aqui. Eu trouxe só uma imagem clássica, assim, de como era o imaginário das pessoas naquela época a respeito da invasão dos alienígenas, né, baseado no livro A Guerra dos Mundos, que depois virou filme também, e que naquele momento a gente estava em 1938, né, era um momento em que o mundo estava sob tensão, né, a gente estava às vésperas ali da Segunda Guerra Mundial. Então, dependendo do contexto que a gente está, a fake news ela pode pegar mais ou menos, né? E naquele momento, como o mundo estava realmente com medo, não da invasão dos extraterrestres, mas com medo de uma guerra mundial que poderia começar a qualquer momento, aquilo ali veio no momento certo, ou, entre aspas, né, o momento certo, para se espalhar como se fosse uma verdade. As pessoas elas estavam já predispostas a acreditar que tinha uma tragédia que poderia acontecer a qualquer momento, e aí muitas pessoas realmente acreditaram nisso. Professora, pode passar o próximo, por favor? Muito bem. Fábio, e aí... Oi. Fábio, e nessa época, só para contextualizar um pouquinho também, que não existiam outros meios de comunicação, né? Então, provavelmente as pessoas acreditaram muito nisso porque era a única fonte de informação que eles tinham, além do jornal, a rádio, né? Não tinha TV, acho que me ajudem aí, mas que eu me lembre, não tinha ainda nessa época, né? As manchetes de jornal desmentindo, né, a invasão dos extraterrestres vieram só no dia seguinte, né? Então, até lá, o pânico, ele ficou instaurado durante bastante tempo. E aí eu queria diferenciar, então, a fake news dos boatos. Tá? Então, assim, quanto a fake news ela se faz passar por uma notícia, o boato não necessariamente. O boato é aquela informação, aquela história que chega para nós, a gente não sabe bem de onde nasceu aquela história, alguém contou para alguém, que contou para alguém, que falou para a gente, ou que mandou num grupo de WhatsApp. Muitas vezes o boato ele se origina em algum fato real, mas quando uma pessoa vai contando para outra, isso vai sendo modificado, vai sendo alterado, até que a fonte original perde o controle daquilo e aquilo se espalha de maneira mais ou menos descontrolada, mas não necessariamente fazendo-se passar por uma notícia. É aquela informação de boca a boca, mas que hoje em dia o boca a boca ele tem um alcance muito maior por causa da internet, por causa das redes sociais, do WhatsApp, dos outros aplicativos de comunicação. Então, o que antigamente, como naquela figura aparece ali, se passava de boca a boca, agora se passa com um telefone celular e uma vez só a gente pode mandar para centenas de pessoas uma informação que não é verdadeira. Tá? Então, isso seria o boato. A gente não sabe bem de onde ele vem, a gente recebe e repassa como se fosse verdadeiro e aquilo perde controle. Assim como a notícia falsa, dependendo do contexto que a gente está vivendo na nossa cidade,
naquele momento histórico, o boato pode pegar ou não pegar, né? Então, eu acho que eu tenho um exemplo, professora, no próximo slide, que eu trouxe exatamente, que é em 1904, quando a gente teve a chamada revolta da vacina aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que o governo implementou, mas começou a correr um boato de que as pessoas tomavam a vacina e se transformavam em bois. Os homens se transformavam em bois, as mulheres se transformavam em vacas. Então, por isso, aquela imagem ali, aquela charge daquela época, mostra ali a vacina obrigatória como uma vaca tentando explodir ali a revolução. E as pessoas realmente se revoltaram contra isso, porque elas achavam que, elas não achavam que iam se transformar em bois, mas que ficavam com o rosto, com as feições parecidas com um boi, né? E não só por causa disso que aconteceu a revolta da vacina, mas esse foi um dos motivos. Um boato que foi se espalhando, numa época em que não tinha internet, não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje. Mas o que eu trago um outro exemplo de boato, que aí já a gente traz para a nossa época, 2020, que é o boato de que a vacina contra a Covid transformaria as pessoas em jacaré, ou transformaria as pessoas em algum outro bicho, ou que causaria algum efeito colateral indesejado e que não é verdadeiro. Eu trago aquela imagem ali do jacarezinho com o balão e com a vacina no braço, justamente para todo mundo lembra dessa história, a gente sabe a origem dessa história, mas ela vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando até o momento que foge ao controle e algumas pessoas realmente acreditaram que tomar a vacina contra a Covid faria com que ela se transformasse em jacaré ou que tivesse algum outro efeito colateral. Acho que o professor Cláudio quer falar. O Paulo, Fábio, perdão, né? Fábio. Isso? Fábio. Isso. Eu troco os nomes todos. Paula e Fábio. Desculpa, mas eu acho interessantíssimo isso que você falou, porque tem duas coisas aí que estão em paralelo, né? Primeiro, a fala que se origina lá do presidente, ele fala alguma coisa. Essa vacina pode transformar alguém em jacaré. Então parece que ele ia falar até um outro bicho, mas na hora ele se contém e fala jacaré. E tem a história do chip, né? Que a vacina inocularia um chip que você ia ficar ligado no 5G, e aí tem uma série de boatos, né? O mal que o 5G pode fazer, o chip controlando o seu comportamento. Então essa teia, né? Como que uma coisa vai se conectando com a outra, né? Era só lembrar desse detalhe, que o jacaré é o de menos, né? A coisa dos 5G e do controle do comportamento das pessoas é mais séria ainda, mas o jacaré é emblemático, tanto é que virou fantasia, né? Esse ano no carnaval tinha um monte de gente fantasiada de jacaré da vacina. E tem um outro, eu até trago depois uma imagem do chip ali para a gente falar também, do chip que não existe, na verdade, né? Deu um spoiler, o chip inventado, né? Mas eu lembrei agora, professor, do senhor falando que também na gripe espanhola, lá em 1919, surgiu um outro boato, que era o do chá da meia-noite, né? Que as pessoas iam para o hospital, muitas pessoas acabavam morrendo no hospital de gripe espanhola, e aí começou a circular o boato de que no hospital as enfermeiras faziam um chá e davam para os pacientes com veneno para eles morrerem, para abrir mais vaga para mais pessoas nos hospitais, né? E aí isso aí virou o chá da meia-noite. Tem até um bloco de carnaval no Rio de Janeiro que é o chá da meia-noite por causa dessa história, né? Mas enfim, são esses boatos que a gente não sabe muito bem de onde vem, vai crescendo, e quando vê, às vezes pega, às vezes não pega. E aí, professor Cláudio, aí que eu trago um outro tipo de desinformação, que é um pouco diferente das fake news e dos boatos, que são as teorias da conspiração, que aí eu colocaria a história do chip numa dessas teorias, dessa classificação de teoria da conspiração. A teoria da conspiração é uma grande soma de mentiras, e às vezes um conjunto de coincidências que são juntadas e acrescentadas com algumas invenções, e que procuram dizer que algum fato que é de conhecimento de todos, na verdade ele é uma grande mentira, e nós só acreditamos naquilo porque tem um grupo que controla isso por trás, que a gente não sabe, e nós estamos sendo manipulados. Enfim, existem diversas teorias da conspiração.
puxando para a minha área, que é da história, né, tem, inclusive, faz muito sucesso na televisão, em alguns canais, programas que falam sobre os extraterrestres, que teriam construído as pirâmides, que teriam construído diversos monumentos Machu Picchu, que eu acho, inclusive, uma grande falta de respeito com os que realmente construíram aquilo, né? É tão avançado, é tão incrível o trabalho que eles fizeram, e algumas pessoas vêm e dizem que foram os extraterrestres. Já vi teoria da conspiração também dizendo que as obras do Leonardo da Vinci, as invenções, aquelas super avançadas, as ideias que ele teve, é porque ele teria viajado no tempo, sido levado para uma nave pelos extraterrestres, enfim. E tem muitas pessoas que acreditam nessas coisas, gostam dessas coisas, né? Por isso esses programas fazem sucesso. Professor, acho que pode passar o próximo. E esse aqui, eu não sei se alguém... Eu trouxe essa imagem para falar sobre uma teoria da conspiração, que eu conheço algumas pessoas que acreditam nisso. E até eu vou abrir para... Se alguém sabe que teoria da conspiração é essa que eu quero falar com base nessa imagem. Ninguém ouviu falar? Não precisa ficar com vergonha, pessoal. Quem quiser abrir o microfone também, quem está nas escolas, pode ficar à vontade. Não, eu não conheço. Essa trilha que as aeronaves deixam no céu, a gente vê isso todos os dias, quando eles estão em uma altitude muito grande, se chama trilha de condensação, né? E é um fenômeno normal, os gases ali que saem das turbinas do avião se condensam e formam isso aí. Aí existem algumas pessoas que acreditam que, na verdade, essas trilhas de condensação são um grande plano do governo para espalhar gases na atmosfera para controlar nossas mentes. E eu não estou brincando, pessoal, tem gente que acredita nisso, pesquisem aí na internet que vocês vão ver. Fazem protestos, dizem que esses gases fazem com que seja mais fácil que o governo nos manipule. Outros dizem que esses gases fazem as mudanças climáticas, enfim. E o pior, como eu disse para vocês, eu conheço uma pessoa que acredita nisso, tá? Professora, por favor, próximo. Eu queria só colocar um ponto. Às vezes, tem um outro lado nessa história também da teoria da conspiração. Às vezes, esse exagero, às vezes existe algum ponto de verdade em alguma questão, e as pessoas exageram com uma teoria da conspiração até para desqualificar o ponto de verdade, né? Então, às vezes, por exemplo, não sei, tem alguma, sei lá, vamos dizer, por exemplo, um agrotóxico que faz mal, mas aí se cria que vira tal coisa, e aí, só que para desviar o assunto, para até desqualificar muitas vezes as questões, né? Então, acho que também é interessante às vezes esse ponto de vista, porque também tem o outro lado de você justificar, né, a não investigação a partir do exagero também, né? Então, acho que é um ponto também sempre, né, de ficar atento. De uma maneira geral, a teoria da conspiração e as fake news e os boatos, eles se espalham mais, as pessoas tendem a acreditar mais quando elas têm algum elemento ali que tem um fundo ali de verdade, mesmo que aquilo seja depois deturpado, acrescentado com outras coisas, misturado, e vira outra coisa completamente diferente. Mas lá no início tem algum fundo de verdade. Aí fica mais fácil as pessoas acreditarem do que se for uma teoria completamente absurda, né? Por exemplo, aquele exemplo anterior ali de que aquelas trilhas deixadas pelos aviões provocariam mudanças climáticas, alguns estudiosos aí do assunto dizem que tem a ver, a ideia surgiu, né, de algumas experiências realmente que alguns governos fazem para controlar o clima, para tentar controlar o clima, para tentar fazer chover, para tentar fazer não chover. Dizem que a China fez algumas experiências nas Olimpíadas para tentar fazer não chover no dia da abertura e do encerramento das Olimpíadas e tal, o que eu não sei se é verdade ou não, mas existem maneiras de se tentar fazer chover, por exemplo, em períodos de seca, né, para irrigar as plantações, enfim, existem experiências climáticas nesse sentido. Então, daí isso vai se transformando, vai virando uma bola de neve, vão se acrescentando coisas absurdas, e algumas pessoas acreditam.
E aí já a gente entra em outras teorias, que eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, aqui eu trouxe 2 fotografias do nosso planeta, feitas do espaço, por imagens uma acho que é uma imagem de satélite, a outra é uma imagem feita de dentro da Estação Espacial Internacional. Então, desde lá da Grécia Antiga, a gente já sabe que o nosso planeta tem um formato redondo. Quando nós lançamos os primeiros satélites que fotografaram o nosso planeta do espaço, ou mandamos os primeiros astronautas para o espaço, isso se confirmou, mas a gente já sabia há muito tempo que a Terra é redonda. Mas mesmo assim, professora, pode passar o próximo, hoje em dia, por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, fazem até eventos, como esse que a gente está fazendo agora para discutir algum assunto, fazem eventos só de pessoas que acreditam que a Terra é plana, que a Terra tem um formato parecido com esse. Existem várias teorias de formatos diferentes, mais ou menos parecidos com esse, em pleno século XXI, pessoas que acreditam numa teoria, essa daqui eu considero completamente absurda, que não tem nenhum fundamento de verdade. Até porque, né, tem até aquela piada, se a Terra fosse plana, os gatos já teriam jogado tudo para fora, né, da borda da Terra, né. Mas, assim, por incrível que pareça, com todo o acesso à informação que nós temos nos dias de hoje, não tínhamos, por exemplo, lá na época do Orson Welles, algumas pessoas acreditam nisso, e até depois a gente vai discutir, eu acho, por que as pessoas acreditam em algumas coisas, mesmo sendo tão óbvio que essas coisas não são verdade. Rapidinho, professor, só passar uma outra teoria que circula por aí em alguns meios. E em relação a essa teoria da Terra plana, né, que é o que tu traz ali no slide anterior, me lembro que há uns meses, talvez um ano atrás, teve um grupo de empresários americanos que fez um dispositivo, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, para justamente tentar provar que a Terra era plana. E aí, nessa tentativa de criar um dispositivo como se fosse um foguete, não deu certo, ele explodiu, e a pessoa que estava pilotando acabou falecendo. Então, é importante também dar esse destaque que muitas situações dessas de boatos, de fake news, de desinformação, problemas reais acontecem, né? Danos, não só, principalmente a vida, o que eu quero dizer, né? As pessoas morrem em função dessas crenças, às vezes por tentar provar algo assim que a gente que tem acesso à informação consegue entender e visualizar como algo estapafúrdio, mas nem todos têm esse acesso, né? E acabam, às vezes, realmente acreditando em coisas assim. E para se as pessoas que acreditam nisso, né? Imagina, se a Terra for plana, para que as pessoas não saibam que a Terra é plana, para que as pessoas acreditem que a Terra é redonda, só se os governos estiverem por trás disso para encobrir, para nos enganar. Por isso que eu classifico como uma teoria da conspiração, né? Ela só existe porque por trás dela existe a ideia de que nós estamos sendo enganados pelo governo, pelas Nações Unidas, enfim, pelos professores de geografia do Brasil. Essa é uma outra teoria também que circula aí, algumas pessoas acreditam, da famosa teoria da Terra Oca, né? Segundo a qual no interior do planeta Terra teria um continente, e que inclusive, não sei se dá para ver na imagem, tem aberturas nos polos, né, no Polo Norte e no Polo Sul, e tem uns discos voadores saindo lá no Polo Norte, porque, segundo essa teoria, os discos voadores eles não vêm do espaço, na verdade eles vêm do interior da Terra. Mas e tem até um sol lá no meio da Terra Oca, tá? Passar o próximo, e aí até eu vou passar a bola para vocês, se vocês quiserem comentar, eu trago a ideia também do chip na vacina, né, como uma teoria da conspiração. As coisas se misturam um pouco, né, às vezes a teoria da conspiração começa como um boato, chega a ser fake news em alguns casos, né, mas essa história de que o chip, de que a vacina contra a Covid viria com um chip, né, no caso dessa notícia aqui que está sendo desmentida no site do jornal Estado de São Paulo, né, dizia que tinha um chip na vacina, colocado pela China, né? Você tomar a vacina, você nunca mais será livre, nunca mais será o mesmo, eles te controlarão com o 5G, poderão criar doenças, diminuir sua imunidade, enfim, um monte de besteira, um monte de bobagem, mas que circulou isso aí por grupos de WhatsApp, muitas pessoas deixaram de se vacinar, e pior, deixaram de vacinar os seus filhos, crianças,
por causa desse tipo de bobagem. Nós temos hoje em dia algumas doenças que estão retornando porque as pessoas estão deixando de vacinar os seus filhos porque acreditam nesse tipo de bobagem, e outras, como por exemplo, de que as vacinas causariam autismo, o que não é verdade, tá? E aquela pessoa que eu falei para vocês que acredita na história das trilhas de condensação das aeronaves, que aquilo seria uma maneira do governo nos controlar, essa pessoa é um adulto, tem curso superior, ele não vacina o seu filho. E aí ele me disse, eu nunca vacinei o meu filho, e o meu filho nunca ficou doente. E eu falei, sim, porque felizmente as outras pessoas ainda vacinam os seus filhos, e a gente cria uma imunidade para o teu filho não ficar doente. Mas quanto mais pessoas que nem tu deixarem de vacinar os seus filhos, maior a chance das doenças voltarem e a gente ter uma quebra dessa imunidade. Algumas doenças que a gente não tinha há muito tempo, parece que estão voltando. Então, eu não sei se alguém quiser comentar do caso do chip, aí das vacinas também, fique à vontade. Ô, Fábio, você vai falar de pseudociências? Eu não trouxe nenhum slide. Então eu não vou dar furo se eu falar. Não, não pode falar. Não, porque essa coisa do chip, né, ela se aproxima muito da discussão em torno da pseudociência, que também usa o mesmo tipo de artifício. Então, pega-se uma informação que tem um fundamento, e em torno daquela informação se constrói toda uma argumentação que parece científica, mas que não é, né? E ao fazer isso, você cria uma série de, vamos chamar assim, de hypes em torno de determinados temas, e isso pode gerar malefícios muito grandes, porque é a sementinha por onde entram as fake news e todas as outras ideias falsas. Então eu começo acreditando que a Natália Pasternak fala isso de uma forma muito bacana. Eu começo acreditando que as pintas pretas na banana combatem o câncer, depois eu começo a acreditar que shampoo com não sei o que produz alguma coisa boa para a saúde, e aí eu começo a acreditar em várias dessas falsas ideias científicas, e no final eu começo a acreditar em coisas cada vez mais absurdas, é como se fosse uma bola de neve. Aí eu entro na brincadeira, é nessa hora que eu perco centenas de amigos. O Pirula, divulgador científico, fala isso, né? A astrologia é a porta de entrada de todas as outras mentiras, de todas as outras drogas, né? Então a pessoa começa usando a astrologia e achando que os astros controlam a vida dela, daí a pouco ela está usando drogas pesadas, né? Ela passa da astrologia para a homeopatia, e daí dá para as curas quânticas, e daí para a constelação familiar sistêmica. No final das contas, ela está defendendo o neonazismo. É muito, muito interessante como isso abre o falso. Ele cria, eu vou falar disso depois, cria portas para entrar o falso. Mas eu tenho certeza que eu perdi metade da audiência agora, depois que eu falei isso. Ah, perdeu. Vai, Paula. Não, acho que questão que é bem importante, acho que a gente, não sei se você depois vai colocar, eu acho que a gente tem que, é uma coisa que é muito séria, porque mistura crença e ciência. Essa mistura de crença e ciência é algo que é muito complexo e que a gente tem que aprender. Eu cito Jesus Cristo, a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Então, tinha um grande... foi um professor meu de psicologia simbólica, eu gostava muito dele, inclusive ele é avô, era, né? Felizmente faleceu, do Duvier, o Carlos, chamava Carlos Byton, né? Então, o Gregório Duvier é neto dele. Ele falava o seguinte, que não existe objetividade na ciência, mas a gente tem que explicitar as subjetividades para a gente poder entender, né? Inclusive o que a gente coloca. E acho que é importante, por exemplo, essa questão, eu gosto muito dessa questão da astrologia. A astrologia não é o controle dos astros sobre nós, isso é bobagem, né? A astrologia, essa é uma forma de interpretar a astrologia de uma forma completamente errada. A astrologia é mitologia, né? É o estudo do imaginário, do simbolismo, né? Então, se você estuda o imaginário, assim como você estuda a mitologia grega, assim como você estuda, né? Ela tem a questão arquetípica, e são estudos
importantes para a gente entender a cultura, né? Então, a astrologia ela não é ruim nesse sentido. É ruim quando a gente usa a astrologia para explicar o mundo real, para explicar a ciência, né? Isso é um problema, a gente não pode misturar esses dois mundos, né? E esse é uma grande questão. E muitas vezes é o que se utiliza, né? Então, quando a gente fala mitos, né? Em mitos em geral, a gente cola os mitos para dar um gás nas questões, inclusive ocultar as sombras científicas, né? Então, por exemplo, o nazismo usou a mitologia nórdica para validar. Os grandes reis usaram a validade cristã de que eles mereciam ser reis, né? Então, essa questão é algo que é bem importante de como se usa essa questão cultural e imaginária do ser humano, né, das histórias, dos arquétipos, para validar o mundo objetivo, a ciência, né, que são dois mundos diferentes, e acho que a gente precisa... mas eu concordo em relação ao que você estava falando da Natália Pasternak, e é verdade, a gente acaba não investigando, né, a gente acaba acreditando, né? E eu sou professora de biologia, de ciências, e o quanto eu apanhei na vida por conta, e agora, graças a Deus, eu não estou na sala de aula, porque hoje em dia, acho que falar de Darwin, a gente tem escola que proíbe, tem escola que proíbe terminantemente falar disso. Está no processo, naquele filme, é um filme da década, sei lá, de 30, 40, de 60, não lembro, que chama O Vento Será Sua Herança, e que é uma história real, que o professor foi preso porque ensinou sobre darwinismo, né? Exatamente. Então, assim, e a gente tem essa mesma coisa do chip. Eu entrei em várias comunidades de criacionistas, gente. Tem Museu do Criacionismo. E eu tentei, juro para você, foi um exercício de tentar entender, né, do design inteligente, e é toda uma construção que parece ciência, né? E é bem assustador, que é a questão de assim, como é que você lida com a evidência, né? E assim, existem coisas que são evidências culturais, e que são né, que você usa para discutir as culturas, as construções simbólicas culturais, mas que não cabe nas ciências objetivas, né, como evidências. Então, assim, é algo que a gente precisa avançar na discussão, né? Então, é algo que é difícil, né, da questão de entender, né? Quando a gente mistura religião com ciência, complica bem a situação. E eu acho, assim, pegando esse gancho todo, né, e a gente viveu isso muito na pandemia, profissionais políticos de todas as áreas tinham uma receita para tratar o Covid, mesmo que essa receita fosse que boa, que não é que boa, é alvejante, né? Então, imagina que grave e que sério, e colocando em risco a vida das pessoas, né? A partir de profissionais, de pesquisadores que nem eram da área. Eu sei porque na época eu estava na França e daí tinha lá o professor o médico de Marseille, que fez daí toda uma pesquisa sobre a cloroquina e trouxe todo um fundamento, isso que ele era então da área, mas assim, inventou toda uma história e começou a se fazer em cima disso, né? Então, ele tentou fazer uma ciência com uma pseudo-hipótese, sei lá, e ali ele levou um monte de gente junto. É muito sério, porque a gente está falando de vidas, né? Isso não é brincadeira. Professor Cláudio? Só um comentário, eu acho fantástico isso que a Luciana falou,
porque a gente tende a confundir o profissional formado na universidade com o cientista, né? Ser cientista envolve todo um processo formativo que vai construir um tipo de leitura de mundo. Então, médico não é cientista, psicólogo como eu não é cientista, biólogo como a Paula não é cientista na sua essência. Ele foi formado dentro de uma teoria científica, mas o fato da pessoa ter um diploma, e às vezes a pessoa tem um diploma de doutorado, que supõe-se formar um cientista, e a pessoa não é cientista, ela é simplesmente uma pessoa com uma titulação. A ciência envolve toda uma postura que é de construção de um jeito de analisar o mundo. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa das minhas relações muito querida, eu lembrei do exemplo que o Fábio deu, uma pessoa que ele é um doutor em geologia, especialista em energia nuclear, um sujeito fantástico, e que de repente começou a trabalhar com curas energéticas, e dizendo, mais uma vez, eu concordo com a Paula, dizendo que isso é científico, né? Dizendo que isso é para normalidade para psicologia, né? E começou a entrar num desenho que não tem respaldo em evidências, né? Se ele fizer curas mentais na igreja, se ele fizer curas mentais num centro espírita, num terreiro de umbanda ou de candomblé, não há problema nenhum, né? Se ele for um benzedor, não é problema nenhum. Ele pode ser um cientista e um benzedor, um pesquisador de geologia e um benzedor. Agora, usar um doutorado em geologia, em energia nuclear, para poder dar aval para o que ele faz, porque isso é, né, pseudociência, né? Isso é o perigoso da coisa. E é um momento que a gente vive, quando a gente relativiza a verdade, e é uma crítica que, só para terminar, né, uma crítica que a direita faz à esquerda, né, falando de a culpa da esquerda é de ter relativizado tudo, né, de ter botado Foucault na história, que a ciência ela não é absoluta e não sei o quê. Eles fazem essa crítica, as pessoas mais à direita, mais conservadoras, fazem essa crítica à esquerda, mas é justamente esse argumento que permite o surgimento da ideia de que a verdade é relativa. Então, essa ideia de fake news, né, ou de pós-verdade, mais ainda que a fake news, é a ideia de que você tem uma noção, que é a noção de que a verdade é relativa, então a minha verdade vale tanto quanto a sua. Então, se eu acredito que comer piolho faz bem porque ele vai me fazer voltar ao comportamento de meus ancestrais de 50 mil anos atrás, né, e começa a dizer que isso é uma dieta, né, essa verdade minha vale tanto quanto a de uma pessoa que pesquisa nutrição, tem um doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que fala que comer piolho, além de não fazer bem, né, ela pode ter lá alguma nutrição, algum fator nutricional no piolho, mas pode inclusive dar doença nas pessoas, ela pode pegar uma doença. Mas, quando se relativiza a verdade, qualquer coisa vale. Desculpa, falei pra caramba. Não, acho que é bem pertinente o que você falou. Eu queria só destacar que muito do discurso, e eu ouvi bastante em relação a essa cloroquina ou a vacina, tudo, tiveram, eu não sei se é desse pesquisador que a professora Luciana está falando, mas teve um cara defensor da cloroquina, ou não, teve o outro, teve aquele que era da AIDS, que falou que tinha vírus da AIDS na vacina, e aí o pessoal usa esse cara, que é um cientista, vamos combinar, só que assim, e o que eu sempre questionava, que você falou, é importante uma postura científica, né? E qual é a postura científica? E é uma dica para a questão das fake news que eu sempre dou. Eu não acredito em ninguém, nem se for o Papa, se for um cientista que, né, o Acho, ele vai falar lá, eu vou pesquisar lá na base de dados para ver se isso, qual é o artigo que foi falar nisso, e quantas pessoas que citaram, e quanto, né? Isso é uma postura científica. Eu não tenho que acreditar em alguém porque ela falou. Eu tenho que ver qual é o estudo que ela fez, quantas pessoas, né? Então, eu ia buscar, principalmente vacina, gente, tinha, sei lá, quantos milhares de pessoas trabalhando na vacina, né? Quantas pessoas que estavam testando aquilo. Então, quantas revisões que estavam em andamento, eu ia lá no PubMed e ia ver. A PubMed é um repositório de artigos científicos, para ver o que as pessoas estavam falando. Então, assim, eu não posso acreditar, porque um cientista pode ser
por interesse dele, ou por interesse de algum grupo, distorcer, mesmo que ele seja uma autoridade. Mas a ciência se baseia em pares. Então, tem várias pessoas que, principalmente na área da saúde, que implica vidas, né? Isso tem que ser trabalhado. Então, não tem essa relativização. Até tem uma complexidade, e isso é uma coisa importante de falar. A verdade, ela não é relativa de que vale tudo, né? Mas ela é complexa. E por ser complexa, ela tem vários pontos de olhar e a gente nunca apreende toda ela. Então, essa é a dificuldade. Ela não é absoluta e nem imutável, mas isso não significa que vale tudo. Este é o ponto que e as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque as pessoas querem uma verdade absoluta, imutável, uma essência. Isso não existe. A cada vez mais, ela é um modelo de explicação da realidade que vai se alterando, né? Então, esse é o grande desafio, né? De trabalhar e de ensinar a verdade dessa forma. Porque, muitas vezes, por que as pessoas são suscetíveis a fake news? Porque se ensina na escola dogmaticamente, se dá um fato pronto, e a pessoa acredita ou não naquele fato. E não, eu tenho que entender quais foram os dados que se fez criar naquele modelo, né? E para a gente poder ser permeável à mudança dos modelos, né? Professora, eu já vou passar a palavra para a Juliane, só queria, até para tentar usar uma linguagem assim mais didática para os nossos alunos aqui do ensino fundamental que estão nos assistindo, eu acho que concordo com tudo que vocês falaram, mas a gente poderia resumir de uma maneira que é a seguinte: as teorias, inclusive as teorias científicas, elas não são verdades absolutas, as teorias são provisórias, elas duram durante um tempo. Durante quanto tempo? Até que surja outra melhor e substitua aquela. Mas para surgir uma teoria melhor, para substituir uma que é válida atualmente, essa teoria melhor, ela tem que ser baseada em evidências, ela tem que ser baseada em pesquisas científicas. E o que está acontecendo hoje é que a gente está vendo alguns grupos, algumas pessoas, simplesmente substituindo as teorias que são consensuais, que são aceitas pelos cientistas, por outras piores, por outras que não são baseadas em pesquisa, não são baseadas em evidências ou em fatos, né? Eu quero aproveitar, eu e o professor Cláudio estamos contando umas historinhas aqui dos nossos conhecidos, mas sem citar nomes, né? Então não tem problema. Eu sou historiador, sou nutricionista também, né? Eu tenho um amigo que faz CrossFit e ele queria ficar forte, e ele começou a fazer uma dieta paleolítica, que é o que estava na moda um tempo atrás, principalmente entre os praticantes de CrossFit. A dieta paleolítica, basicamente, o cara só comia proteína. Só comia proteína. Só que no paleolítico, as pessoas eram caçadoras, coletoras, elas comiam quando tinha comida, né? Eram nômades, estavam sempre atrás, coletando o que tinha na natureza. Quando conseguia caçar algum animal, elas não comiam essa quantidade absurda de proteína que os marombeiros atualmente que fazem a dieta paleolítica consomem. Então, essa dieta paleolítica tem esse nome, mas é um nome falso, né? Esse nome não corresponde com o nosso conhecimento a respeito do período paleolítico, né? Que é lá aquele primeiro período lá da pré-história. E esse camarada, ele chegou a um ponto de uma neurose com esse negócio de dieta paleolítica, que ele começou a dormir no chão, porque ele dizia que lá na época do pré-história não tinha cama, eles deviam dormir no chão. Então eu vou dormir no chão também. Ele comia carne, whey protein e dormia no chão. Consequência, ficou fortão mesmo. Ficou fortão, mas perdeu a namorada. Professora Juliane, por favor. Fábio, a professora Ana Maria está perguntando aqui se ele foi morar na caverna também, o teu conhecido, o teu amigo. É quase isso, começou a dormir no chão. Pessoal, mas eu queria problematizar uma outra questão usando esse exemplo aqui do Fábio. Eu recebo essa notícia aqui, vamos para uma hipótese, eu gosto bastante assim vamos pensar em problema e solução, né? Eu recebo essa notícia aqui no meu WhatsApp de uma pessoa que eu confio, tá? Sobre esse nanochip. De que forma
eu posso descobrir se isso é verdade ou não, eu não sei. Aqui o Fábio está nos dizendo que é falso, mas eu não tenho bem certeza disso, se é realmente falso. Como que vocês acham? Vamos pensar agora nas soluções. O que vocês, a partir das pesquisas que vocês fizeram, de tudo que vocês já viram e conhecem, né? Como a gente está falando com dados científicos, com embasamento, o que vocês orientam para que a gente consiga descobrir? É um meme, é uma brincadeira, é um boato, é uma desinformação? Como que eu vou saber se eu não sou do meio acadêmico, eu não sou do meio científico, eu não pesquiso? Como que a gente consegue chegar a uma orientação, assim, para que, enfim, a gente tenha os nossos meios, né, e de fato não acredite em tudo que a gente recebe. Quer falar, Fábio? A Denise quer falar, levantou a mão. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Denise, sou colega da Paula na Unifesp e sou da área de comunicação, então eu estava me coçando aqui, porque eu estudo essas questões de fake news, e fiz agora um artigo, até que vai sair o mês que vem, a respeito da vacinação, né? Uma outra fake news muito famosa foi a questão de que a vacina da Covid muda o DNA. Foi muito também propagada, né? Então, a gente estudou justamente o Estadão Verifica e apareceu algumas vezes como teorias da conspiração, né? Então, a gente discute nesse artigo, é uma questão muito complicada, porque hoje a gente está na questão do testemunho, né? Então, o que antes a instituição, as instituições, a gente acreditava, as pessoas acreditavam, agora é o regime da crença, regime do testemunho. Então, eu estava lá, eu vi, isto é verdade, né? Então, essa é uma grande questão. Uma outra, vocês estavam falando de fake news, né? São erros que acontecem, por exemplo, da própria imprensa e da própria ciência, né? Eu até lembrei de um caso da revista Nature, que ela teve que desmentir, tirar um artigo em que falava sobre células-troncos e ali havia muitas distorções e eles tiveram que colocar, né, que erraram, né? A mesma coisa da revista Veja, vocês devem lembrar do caso Boi Mate, que foi em 83, né, os mais antigos lembram, que foi um caso emblemático. Eu, como já dei aula de tomate, o cruzamento de boi com tomate. Então, já havia o filé mignon, lá o filé junto com o molho de tomate, né? Então, e a Veja publicou um desmentido. Então, essas coisas são iscas, né, para a formulação de várias teorias, né, de várias distorções, porque isso hoje, vocês estavam falando sobre fake news, ainda não há um consenso sobre o que é fake news, né? Haja vista que boato sempre existiu. Na minha época, quando eu entrei na faculdade, em 89, nunca se falou em fake news, né? Porque ninguém usava esse termo. Isso começou a ser usado mais a partir do Donald Trump, quando ele vai e fala, isso são fatos alternativos? E aí se começa essa discussão aí e o termo cai em uso. Mas existem várias questões para essa questão das teorias da conspiração e tal. Uma coisa que eu sempre falo é procurar as fontes, né, que são mais, que hoje é difícil, né, mas que são mais credíveis, como a grande mídia. Para o público que está nos assistindo aí, né, escolas e tal, algo muito assim, curas milagrosas, coisas que chamem muita atenção, né, como foi vinagre, cura Covid, coisas muito fáceis, desconfiem. Normalmente é uma furada, né? Como os colegas disseram, a ciência não é milagre, não existem curas milagrosas. E manda alguma coisa, desconfie, porque aquela foto pode ter sido editada. Hoje, além de fake news, a gente tem as deepfakes, né? Que é muito mais difícil com o uso de, né, recursos
eles mudam as feições, colocam falas na boca de pessoas e que torna muito mais difícil a gente discernir o que é verdade ou não. Mas o que eu diria é, desconfiem de coisas que são muito milagrosas, espantosas. A gente está aí em um momento político tão acirrado, né? Coisas que realmente são, que chamam muito a atenção, que chocam, porque as fake news são feitas para isso, né? Para chamar a atenção e chocar, e normalmente elas vão ao encontro de crenças já nossas, né? De medos, de crenças. Então, eu chamaria a atenção para essa questão. Obrigada. Obrigada, professora Denise. A gente está aqui com uma turma de 8º ano lá de Xanxerê. Não sei se a Naide consegue abrir a câmera, porque eles estavam com um pouquinho de problema da internet. E a Marlete, ela está em Cerro Largo, né, Marlete? Quer dar um oizinho aí, também quiser abrir a câmera, aliás, mostrar ao pessoal com uma turma de 1º e 2º ano do ensino médio, isso? Eles têm uma turma, tá, na verdade, até numa outra escola assistindo também, com a prof. Claudete. E aqui os daqui, eles estão em casa, alguns assistindo juntos, porque eles têm até um trabalho para fazer sobre isso, né? Acho que a o professor Cláudio e a professora Paula, né, que levantaram a mão também. Podem ficar à vontade, gente. Pode falar antes, Paula. Não, eu tinha até um roteirinho sobre essa pergunta, porque é mais ou menos o que a gente faz, o que contando o que eu faço normalmente quando tem uma notícia, né? Quando eu recebo, eu nunca confio em nada, gente, nem que seja a pessoa mais, sabe, eu não confio, e sempre fui assim, eu sempre fui aquela aluna insuportável da professora, é verdade, essa professora chegava para mim, é isso, mas por que isso, professora? Não, mas por quê? Eu era aquela que perguntava uns 20 porquês, e eu não aceitava a primeira resposta. E eu acho que isso, a vida inteira foi muito bom. As pessoas ficam meio ofendidas comigo, porque acham, né, que eu estou duvidando delas. Não, eu quero entender. E eu acho que essa é uma coisa que é importante a gente entender como aquele modelo foi criado. Porque tudo na vida científica é modelo. A gente está aprendendo a explicar melhor a realidade. Então, assim, uma dica que quando eu recebo alguma coisa, por mais que tenha o negócio do Estadão, o negócio do G1 tal, lá marcadinho, eu não acredito, não importa. Porque, como a professora Denise falou, hoje em dia se edita tudo, se põe até voz no apresentador, se põe até o Bonner falando o que a gente quiser, né? Então, eu não acredito. Então, o que eu faço? Eu procuro, ou em algo, por exemplo, quando era vacina, alguma coisa, eu procurava nas fontes de repositório médico, para saber se tinha aquela... às vezes eu coloco no Google e vou pesquisando, vou vendo a fonte. Eu busco muito legislação, principalmente a questão política. Quando fala, mas a lei protege tal coisa, eu vou lá e eu procuro. E tem lei registrada para tudo. A gente precisa aprender a ler as leis. A gente precisa... Eu assino determinadas matérias no Senado para saber o que realmente estão discutindo. Então, eu não acredito em promessa política. Eu vou lá ver o que aquele cara fez, que lei que ele votou, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa posição de olhar, né, de saber procurar. Então, a gente vai lá no Google e coloca os termos, né? Sei lá, aqui, por exemplo, essa do chip. Aí eu vou colocar chip e vacina. Aí eu vou ver quem falou, né, o que falou. E aí eu vou chegando à conclusão. Vou vendo de onde veio aquela informação e vou buscando. Dá um certo trabalho. Mas é assim que a gente aprende. A gente tem que ter essa postura questionadora, essa postura de investigação, né? Mas buscar a verdade é sempre mais difícil, mais trabalhoso, né? É muito mais fácil você acreditar. E muitas vezes, como já falou aqui, isso chega com uma carga emocional ou com uma carga de autoridade
muito forte. E aí, né, você, olha só o que estão fazendo. Aí você vai lá e publica, entendeu? Sem passar pelo crivo dessa verificação, né? Professor Cláudio, pode... Aqui o pessoal já está perguntando no chat também, a Naide está comentando que, às vezes, os alunos têm muita dificuldade de explicar algumas coisas para os pais, porque os pais recebem, pelos grupos de família, algumas coisas diferentes do que, às vezes, eles mesmos estão aprendendo na escola. E aí, como é que fica, professor Cláudio? Como é que a gente ajuda a explicar isso? Eu acho que uma coisa fundamental, a frase que você falou lá no início é maravilhosa, né? Que a mentira caminha rápido, a verdade vai devagar. Por quê? Porque a mentira é fácil, ela é sedutora, né? O tom dela, ele te pega, e o tom resolve todos os problemas, né? A Paula gosta da psicologia simbólica, né? Ela gosta do Byton. O Byton é um sujeito muito interessante, e quando a teoria lá da psicologia simbólica, né, da psicologia analítica fala, ela deixa isso muito claro. O mundo, ele é movido pelo extraordinário, aquilo que capta a nossa imaginação e que cria alguma coisa no nosso imaginário, seduz as pessoas. Então, quando aquilo entra na sua cabeça, dá um sininho lá e várias, né, tudo se constela, vamos dizer assim, várias ideias se associam e aí você se sente mobilizado afetivamente por aquilo. Mas tem umas dicas muito bacanas. Por exemplo, a Paula falou uma coisa muito legal, essa coisa da gente buscar no Google. Quando a gente busca no Google, tem algumas coisas que são interessantes. A gente deve pensar que o Google, ele divulga notícias, mas também, e divulga ciência, mas também divulga o que é pago. Então, a gente tem cuidado com o que aparece primeiro, geralmente ou é matéria paga e vem como publicidade, uma tarja, ou vem também na lista logo primeiro. Então, nem sempre o que aparece primeiro, quando você faz uma busca no Google, é verdade. Então, é importante a gente cruzar informações. Então, a Paula falou uma coisa maravilhosa, está lá com o Estadão, eu entro no Estadão e verifico se o Estadão realmente disse isso. Mas aí eu posso entrar na Folha de São Paulo, eu posso entrar em outros jornais e cruzar. Tem as agências de checagem. Aí eu entro lá, copio aquela informação, colo lá e coloco. Agência de checagem, ou então é fake, né? Quando você coloca fake, interrogação, ou agência de checagem, o Google já te remete para a agência de checagem que falar daquilo. Então você já tem uma outra informação. E tem uma outra que é melhor ainda, você pega o autor. Quem foi o repórter? O Strings Nevenbrox, o Max Dinero, o Charlie Farfry, sei lá, o nome do cara. Pega o nome do cara, da cara, e faz uma busca. Entra no Estadão para ver se ele é realmente correspondente do Estadão. Se for, entra quem é essa pessoa. E aí você consegue descobrir até outras reportagens que a pessoa fez. Né? E às vezes a gente tem que separar, porque nos jornais, seja o Estadão, seja a Folha, seja qualquer jornal, o New York Times, tem o artigo de opinião e tem a matéria jornalística. A matéria jornalística exige um esforço investigativo. Agora, o artigo de opinião, eu, por exemplo, posso no jornal da minha cidade, um dos jornais daqui, que é o Estado de Minas, ele tem lá uma coluna que é opinião. Então, eu sou lá um Zé das Couves qualquer, ou posso até ser um professor universitário, Cláudio, professor, eu escrevo lá dizendo que o batom vermelho está vulgarizando as pessoas, porque eu acho que o batom vermelho as pessoas usam indiscriminadamente, sem combinar com a cor do cabelo, com a cor da pele, com o tipo de sapato, se está de escarpão ou não. E invento lá, eu falo das minhas reflexões. Isso é uma opinião, mas às vezes aparece no jornal, lá, deu no jornal. É verdade, deu na Folha, deu no Estadão, deu no Clarim Diário, deu no, sei lá, né, no Planeta Diário, né, foi escrito pelo Clark Kent. Pô, o Clark Kent é um personagem de ficção, né? Então a gente tem que saber esses macetinhos que são muito legais. E além disso tudo, né, tem a questão da coerência lógica. Quando a gente pega esse texto, por exemplo, do nanochip, né, primeiro, tem uma coisa muito louca. Se você sabe o que é 5G, fica fácil de identificar. Se não, se você pesquisar o que é o 5G, eles vão ver que é um tipo de, digamos, de internet mais rápida. Não tem nada a ver com controle de informação. A informação ela pode ser controlada pela 5G porque ela tem um recurso melhor. Mas não tem nada que se relacione à transmissão de dados através de chips. E chips
nanochips em vacinas, então você pode começar a cruzar informação. Então é chato fazer essa pesquisa, mas é divertido. Adolescente adora saber coisas, jovem adora saber. Eu lembro dos meus garotos, agora meu filho está com 16, minha filha está com 18, né? Mas quando eles eram jovens, eles adoravam pesquisar, então via uma coisa legal. E nós somos privilegiados, né? As escolas estão nos vendo, felizmente nossos alunos têm acesso à internet, né? Eles devem ser estimulados. Agora o problema é quando a gente tem que dialogar com o pai da gente. E aí o conselho que eu dou é, se você encontra oportunidade do diálogo, dialogue. Se não, não vale a pena você brigar com seu pai, brigar com sua mãe por causa disso, né? Demonstre com as suas ações, né, que você sabe das coisas, que você conhece as coisas, e não deixe que isso mude a sua conduta com os seus amigos, com os seus colegas, com as suas pessoas. Não desobedeça, não brigue, não vale a pena brigar. Se seu pai ou sua mãe estão presos dentro de uma bolha, não vale a pena brigar. Agora, se você perceber que tem uma possibilidade, se der, eu vou falar disso mais à frente lá na minha apresentação, se você encontrar uma fechadurazinha para enfiar a chave e girar, talvez por algum assunto que interesse a eles, isso pode tocá-los, né? O Yves Delatey fala que muitas vezes os pais falam uma coisa e se comportam diferente, e não percebem que os filhos veem o que eles fazem e copiam o que eles fazem, não o que eles falam, né? E então ele dava esse exemplo naquela época da discussão sobre corrupção, que os pais iam para a manifestação contra a corrupção e voltavam para casa dirigindo no acostamento, ultrapassando pelo acostamento, e falavam de moral, falavam de ética. Então ele falava, olha, isso não adianta. Yves Delatey é um professor da USP, né? Então, da educação lá da USP. Ele falou, isso não adianta, você tem que ser coerente, né? Então, essa coerência lógica do discurso, ela deve ser clara. Se a pessoa te fala coisas e dá lições de moral e não é coerente com o que ela fala, desconfie. Geralmente essa lição de moral dela, ela não está boa, sabe? Se a pessoa fala contra a violência, mas fala para fazer violência, né? Ela não pode bater no coleguinha, mas justifica porque bateu no coleguinha porque tem um motivo. Não tem uma incoerência aí, então desconfie. Falei muito, gente, desculpa. Marlete, pode falar. Não, só para relatar, quando a Paula falava ali essa questão da escola, né? Eu estou estudando, então, a BNCC, mas com foco nessa questão da cultura digital, e fala muito também em fake news. E daí, na entrevista que eu fiz com os sujeitos da pesquisa, uma professora relatou uma situação que eu achei muito pertinente, né? Então, que cada pouco ela pega vários, assim, recortes de notícias que saem por aí nas várias redes sociais, ela vai largando para os alunos e eles têm que averiguar se aquilo é fato ou não, né? E aí ela também mescla bastante com dados científicos, e ela disse que está fazendo um trabalho que está ficando muito bacana, que eles estão muito mais críticos agora em relação a essas situações de notícias falsas, desde que ela começou a fazer esse trabalho, né? Então, achei muito interessante a forma como ela conduziu e como isso está, assim, já entrando no ambiente escolar, essa prática de realmente buscar o que é fato, o que é boato, o que é científico, e, enfim, também aquilo que o professor, acho que foi o professor Cláudio que disse, ou não me lembro bem agora, mas, enfim, aquilo que hoje também é verdade, amanhã pode não ser mais verdade, então tem essa outra face da desinformação ou da notícia falsa, né? Eu acho que é um assunto que cada vez mais ele tem que ser abordado na escola. Vocês ali falaram no início, né, que na realidade boatos, mentiras, desde que a humanidade existe, devem existir, né? Mas o problema é que hoje, com todo o aparato tecnológico que existe, elas se disseminam de uma forma, né, então, fora do normal, fora do controle. A gente não tem mais como controlar um fato desses, ele toma proporções e pode fazer estragos e prejudicar as pessoas, a sua saúde e, enfim, psicologicamente também, de uma forma, assim, muito forte, né, do que em outras épocas, né? Ótimo, obrigada, Marlete. Pessoal, a gente está aproveitando um pouco da apresentação do Fábio para dialogar. Eu acho que tá muito legal essa nossa conversa, só que a gente está com
uma preocupaçãozinha assim, em relação ao tempo, porque os estudantes também têm o horário de saída ali da aula, né? Então, acho que a gente pode ir até umas 5 e pouquinho. Como é que vocês acham? Nossa previsão, acho que era 5, né, Lu? E aí a gente vai ter que convidar o Cláudio para vir de novo para fazer a apresentação dele, e a Paula também, porque a gente acabou abusando um pouco da apresentação mais do Fábio, mas acho que o momento exige também, né, da gente... Por isso que essa discussão, essa conversa é tão legal. Fábio, pode ficar à vontade para continuar, tá? Não, mas beleza, que bom que a gente conseguiu conversar sobre vários temas em cima dessas imagens que eu trouxe. Comentando um pouquinho de tudo que vocês falaram e que o pessoal perguntou no chat também, eu gosto muito de usar nas minhas aulas uma frase do Sagan, né, do Carl Sagan, astrônomo, que ele diz assim: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, né? Então, sempre que vocês virem uma notícia, ou chegar alguma informação até vocês, um boato de uma coisa assim, ninguém tinha pensado nisso antes, ninguém se deu conta disso, é uma coisa muito extraordinária. Bom, isso vem acompanhado de evidências, de provas, de pesquisas que acharam resultados extraordinários, ou é só uma coisa solta, sem nenhuma ancoragem ali em evidências, né? Então, uma afirmação muito fantástica tem que ter uma evidência muito fantástica também para sustentar, né? E normalmente esse tipo de desinformação que a gente está discutindo hoje não vem com essas evidências, né? E aí eu vou querer fazer até uma provocação para meus colegas aqui acadêmicos, porque assim, eu acho que quando os alunos perguntam, né, como é que a gente vai diferenciar o que é fake, o que não é, o que é boato, o que não é, onde é que a gente vai procurar isso, né? Eu acho que nesse sentido nós, enquanto acadêmicos, a gente ainda precisa evoluir muito no sentido da divulgação científica, né? Falando sobre os historiadores, durante muito tempo os historiadores, eles escreviam para os seus pares, né? O historiador sabia escrever para historiador. Quem não era historiador e fosse ler o livro do historiador, achava muito chato. Até o próprio historiador, lendo o livro de um colega, às vezes acha chato, imagina quem não é historiador. O que aconteceu? Os jornalistas pegaram esse mercado. Tem muito jornalista que sabe escrever muito bem, que está escrevendo livro de história. Por quê? Porque o historiador, de uma maneira geral, ele não tem essa habilidade de escrever para o público que não é especialista naquele assunto. E isso é uma coisa muito importante, saber divulgar a informação que a gente produz na academia para um público mais amplo, né? Coisa que esses grupos aí que divulgam a desinformação fazem muito melhor do que nós. Eles conseguem chegar na ponta, lá no usuário, de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida do que nós. Então, a gente precisa evoluir, eu acho, nesse sentido, né? De conseguir construir uma rede de divulgação científica em linguagem acessível, né? E de fácil acesso para esses assuntos aí mais sensíveis, né? Que a gente está tendo muito problema de desinformação nos dias atuais, tá? Pessoal, já tá, talvez dê tempo para o professor botar os slides dele, porque já está acabando. Eu só coloquei esse aqui para falar, então, que muitas vezes eu prefiro usar o termo desinformação ao invés de fake news ou boato, porque pega tudo, né? Desinformação é uma informação que vem errada. Óbvio que no dia a dia a gente pode usar boato, fake news, mas quando estiver fazendo um trabalho acadêmico e tal, às vezes desinformação é um guarda-chuva que pega tudo isso que vem errado. Pode passar, professor, o próximo. E aí, então, já esse aqui, para encerrar, o que a gente já estava discutindo, e até que os alunos perguntaram, né? Por que as pessoas acreditam em fake news, em boatos, nessas teorias da conspiração, né? O professor Cláudio falou um pouco sobre isso, né? Acho que a Paula também, às vezes, é mais interessante acreditar que foram os extraterrestres que construíram as pirâmides do que foram trabalhadores lá, que a gente tem as evidências dos cemitérios dos trabalhadores que construíram as pirâmides com os ossos deformados, de tanto esforço que eles faziam. Nossa, que horror! É melhor acreditar que foram os extraterrestres, é muito mais legal, né? Muito mais interessante, muito mais emocionante imaginar que tem uma história escondida aí, que ninguém sabe. Então, de alguma forma, às vezes, o fantástico, a teoria da conspiração, o fake, ele é mais interessante do que o real, né? Então, muitas pessoas acabam sendo atraídos por esse lado. Paula, por favor.
Eu queria contar uma história rapidinha, eu tinha até preparado, mas eu vou contar ela rapidinho, vou fazer um resuminho dela. Eu tenho um amigo meu que ele fez uma brincadeira uma vez com uma aluna e que virou uma fake news, né? Uma coisa assim. Que a aluna chegou para ele e falou que ela não vestia nada que era feito de animais, que judiavam de animais, que ela só usava nylon. Aí ele falou assim, vou sacanear ela, né? Vou brincar. Ele falou assim, mas nylon é um bichinho, você não sabia? Ela falou, não, é sim, é um bichinho, parece uma chinchila, e é mó crueldade, eles arrancam os pelos, faz as tranças. Não, você nunca viu documentário na Discovery Channel sobre os rebanhos de nylon da Dupont? Então eles foram colocando, nossa, professor, não sabia disso, sério? Nossa, que crueldade! E aí ele foi contando a crueldade que faziam com os nylon, e isso se espalhou. A menina espalhou. Ele falou que se arrepende até hoje de não ter criado o fundo de salvação dos nylons, que ele tinha ganhado muito dinheiro, né? E aí ele brinca com essa história até hoje. E aí ele fala que ele contou com tanta verdade, né? Ele fez uma cara de sério que a menina acreditou e todo mundo. Ele falou assim que teve que desmentir várias turmas, porque essa história se alastrou. Né? Então, assim, e aí ele conta, ele colocou num texto no blog, que agora está fora do ar, mas ele conta essa história para justamente falar por que as pessoas acreditam em mentiras, que ele falou que uma mentira bem contada se espalha muito mais rápido do que a verdade, porque a vida, ele falou assim, a vida tem inconsistências, que a mentira não tem. A mentira, ela tem esse espetáculo muito bem estruturado, que uma construção científica, ela tem idas e vindas, e né, tem momentos que errou, momentos... E as pessoas querem a coisa pronta, a verdade fechada, né? Então, é uma história muito engraçada que reflete muito essa questão da fake news, né? Bom, eu não vou me estender muito, não, mas a fala do Fábio sobre a questão dos historiadores, ela é importantíssima, porque não são só os historiadores, né? Os historiadores ainda têm sorte de ter gente como o Peninha, né, o Eduardo Bueno, que com todas as críticas que a gente pode falar a uma certa interpretação rápida dos fatos históricos, é um cara que pesquisa, que busca sustentação e que divulga as coisas com propriedade. Tem outras áreas que não tem, e a gente fica à mercê de gente que inventa literalmente coisas, né? Mas hoje o historiador ele enfrenta uma barreira terrível, porque tem gente criando, tem canal, eu não vou declinar o nome aqui, porque seria divulgar um canal e as pessoas vão acessar, mas eles fazem documentários com uma qualidade, History Channel, que aliás nem é lá muito bom de história, tem alienígenas do passado e coisas do gênero lá, mas assim, a qualidade deles é fantástica, e aí eles criam matérias com um interesse de manipular a informação de uma forma muito evidente, né? E aí eu lembro do Isaac Asimov falando. Isaac Asimov era um grande escritor de ficção científica, e certa vez perguntaram numa palestra que ele também era divulgador científico. Inclusive era um homem que pesquisava, era um ateu que pesquisava religião. Um dos melhores guias sobre a Bíblia foi escrito por ele. Ele tem um calhamaço chamado Guia de Asimov para Estudo da Bíblia, onde ele como um judeu, vai analisar a Bíblia né, com propriedade, inclusive porque ele tinha lugar de fala. Ele era conterrâneo de Jesus Cristo. Mas, enfim, conterrâneo no sentido cultural. Né? Mas aí o que ele falava? Perguntava assim, mas você é escritor de ficção científica, como é que você sabe que o homem pousou na Lua? Aquilo só pode ser falso. Deve ter sido feito em Hollywood, como é que você tem certeza que não foi? Ele falou assim, eu tenho certeza absoluta. Se fosse feito em Hollywood, não ia ser chato como aquilo. Eu assisti ao vivo, o negócio era muito chato. E é isso, né? A magia, né? A mentira, a fantasia, ela seduz porque ela é muito interessante. E ela parece, quem fala, ela parece ser inteligente. O cientista não, parece ser aquele homem chato, que fala aquelas coisas chatas, daquele jeito chato, cansativo, né? Então, a gente, como cientista, a gente, como professor, né, a gente tem que aprender. Primeiro, aprender a base da ciência e pegar as crianças como... Eu vou chamar vocês de crianças, gente. Vocês estão 10 anos, vocês são pré-adolescentes, já estão quase adultos.
mas eu vou chamar vocês de criança só por fins retóricos, né? Eu tenho que trabalhar com vocês a base do que é a ciência para vocês verem a maravilha. Então, Fábio citou o Carl Sagan. Quando eu era da idade de vocês, eu vi lá o Carl Sagan na televisão, eu via no domingo de manhã, e aquilo me encantava. Aquilo era como tá na Disney, assim, e foi por causa do Carl Sagan que quando eu fui à Grécia eu me senti na Disneylândia, né? Eu fui lá para um congresso, fiquei 3 dias no congresso e o resto do tempo que eu pude passar lá, que eu estava perto das minhas férias, eu aproveitei para visitar a ruína, e você ia lá, você via 2 toquinhos de pilastra no meio de um monte de mato. Ah, mas aqui era o templo de tal coisa, e eu achava o máximo aquilo, porque tudo o Carl Sagan me inspirou. Agora o Neil deGrasse Tyson, né, que fez a 2ª versão do Cosmos, vocês acham na internet para assistir, também ele faz isso, ele mostra como é que a ciência pode ser maravilhosa, a história pode ser maravilhosa, a física, a biologia, né, e a gente precisa ensinar isso para as pessoas, que quando elas descobrem a magia da ciência, a magia do conhecimento, a mentira se torna desinteressante, ela se torna muito fácil. Né? É uma sedução fácil. Lembrando mais uma vez de um autor, do escritor que eu não me lembro quem é como você lê um livro ruim para ver as páginas picantes que tem nela. Então, assim, um livro ruim ele vai ser ruim independente de alguma outra coisa que tiver de interessante lá, de divertido. Né? É importante a gente descobrir essa maravilha. E eu acho por isso que essa iniciativa desse encontro, por exemplo, eu acho fantástico. A gente falei demais de novo. Ô, gente que fala. Te acho. Não, imagina, tá ótimo. A Lu também tá. O pessoal tá se mexendo por lá, acho que tem gente querendo perguntar também. Boa tarde a todos e todas, então. Só para trazer um pouco. Estão me vendo agora? Esse é o Pedro. Oi, Pedro. Se apresenta. Oi. Eu sou acadêmico de História aqui do La Salle, estou no 4º semestre, sou bolsista de iniciação científica também, do CNPq, que é a professora Luciana Bax. E eu só queria trazer um pouco o complemento até do que a professora Paula trouxe no início, né, que às vezes as fake news, às vezes as desinformações, elas têm um fundo de verdade, às vezes, porque eu me lembro que quando começou a estourar a pandemia, né, começou a vir também uma teoria, né, de muitas que se traziam, de que aquele vírus foi fabricado pela China, né, pelo governo da China, como uma tentativa de desestabilizar a economia mundial, para eles conseguirem se tornarem a potência do mundo, né? Então, isso é interessante, porque o Covid existe, né? É a parte da verdade, mas essa parte da teoria de que vai haver foi fabricado como uma intenção de uma teoria. Inclusive, eu lembro que o Trump, ele mandou agentes da CIA fazerem essa investigação, até foi uma das poucas vezes, eu acho que a CIA não quis insistir muito nas mentiras, porque eles mentem muito, né? Mas nesse caso em específico, eles mesmos estavam, assim, saturados, porque não tinha nada realmente para se comprovar. E aí eu também queria trazer um pouco a questão da mentira, né, como ela, muitas vezes, ela tem o que o professor Cláudio estava trazendo, que parece que ela tem aquela questão da fantasia, assim, que traz toda aquela tensão, aquele suspense, que parece que atrai muito mais. Porque eu me lembro que quando começou a pandemia e saíram muitas dessas teorias, eu, na época, tinha o meu Facebook, eu gostava muito de ficar postando explicações, assim, de que, olha, isso aqui não é verdade, esse político não é comunista, por isso, isso e isso, e ninguém lia, ninguém curtia, ninguém interagia. Aí, uma vez, eu vi que estava saindo uma notícia que a Rússia estava fabricando uma vacina que ia se chamar Sputnik. E eu fiquei ali pensando, eu pensei, eu vou fazer um negócio aqui, só para ver o que vai acontecer. Aí eu escrevi assim, essa vacina russa não me engana. Essa vacina se chama Sputnik. Para vocês saberem, Sputnik era o nome do satélite enviado pela União Soviética, que foi um estado comunista. O Vladimir Putin foi um ex-agente soviético da KGB. E o governador que está trazendo essa vacina, que é o governador da Bahia, é do Partido dos Trabalhadores. Coincidência ou não? Eu estou fora. E teve um monte de curtida, um monte de gente comentando, falando que adorou o que eu tinha escrito, falando que não, é isso aí, eu vi o que você escreveu, eu apoio, muito legal, bacana. E eu, não, gente, pelo amor de Deus, eu estou inventando aqui, mas veja que eu trouxe todas as outras resenhas com embasamento, com citação, com referência, ninguém curtia, ninguém olhava. Eu escrevi meia dúzia de bobagem ali e tinha acho que umas 30 curtidas, um monte de comentários, eu fiquei até assustado, assim, eu tive que apagar, claro, né, porque eu pensei,
Senão, quando ver isso aí vai se disseminar, alguém vai me processar aí. Mas era isso que eu queria trazer. Que é o atraidor de a isca para cliques. O Pedro vai ser... Ele não é da minha pesquisa. Brincadeira. Eu só fiquei sabendo agora que era uma brincadeira. Agora tu entende porque que tu tirou 0 naquela disciplina que tu estava fazendo comigo, né? Não, estou brincando. Pedro é excelente aluno. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a gente não comentou ainda, que eu acho interessante nas pessoas que acreditam nessas teorias absurdas, é que muitas vezes a crença nessas teorias absurdas dá sentido para a vida dessas pessoas. Muitas vezes elas saem de um anonimato, elas saem ali de uma vida mais ou menos medíocre, onde elas não se destacavam, de repente, na sua profissão, ou no grupo de amigos, ou na família, mas, de repente, eles se tornam defensores de uma teoria absurda e começam a ter seguidores, começam a andar ou a se relacionar, mesmo que pelas redes sociais, com outras pessoas que acreditam naquela mesma bobagem, e de repente ela começa a ter protagonismo dentro de um grupo, coisa que ela nunca teve antes na vida, né? Então, eu acho que um pouco, professor Cláudio, a psicologia também explica esse comportamento, né, e esse tipo de pessoa que acredita, porque quer acreditar, não vai mudar de ideia, mesmo que a gente jogue os argumentos científicos, as provas, as evidências na frente dela, porque ela acredita porque ela quer, né? É uma espécie de uma dissonância cognitiva, alguns autores usam esse termo, né? A pessoa sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim ela acredita porque ela quer. Pode falar, professor. Fábio, você falou um negócio... Deixa eu só abaixar minha mão aqui. Você falou um negócio fantástico, né? Essa fala dessas pessoas, ela é sedutora. Por quê? Porque ela encontra algum respaldo ou reflexo na cabeça do ouvinte. Então, existe ali um mecanismo, a Paula pode me corrigir se eu falar bobagem biológica, é um mecanismo de chave e fechadura, né? Então, como o vírus entra numa célula, a sua célula, ela absorve determinadas proteínas, aí o vírus vem e simula uma proteína parecida, e aí a hora que ele chega perto, a célula se abre, recebe, ele acopla, e aí ele consegue injetar o material genético lá dentro, coloniza e utiliza essa célula para se reproduzir. A informação falsa, ela normalmente ela vai em alguma coisa que está aberta ali. Aberta como? Eu tenho algum elemento ali, que é esse elemento do fantástico, do interessante, do extraordinário, que atrai a atenção da pessoa. Então a informação vem, ela se conecta e aquilo passa a fazer sentido para a pessoa. Resolve os problemas, as angústias existenciais dela, né? O Humberto Eco foi muito criticado porque ele falou numa palestra que hoje em dia qualquer idiota da aldeia, qualquer idiota do bar tem a mesma voz do ganhador do Nobel. Eles chamaram ele de elitista. Mas o que ele quis dizer não foi... Humberto Eco, para quem não sabe, desculpa, gente, tem gente que não conhece, era um professor famoso, escreveu um livro que deu origem a um filme muito famoso, O Nome da Rosa. Né? Ele era estudioso da linguística, né, e da filosofia da linguagem, italiano, da Universidade de Bolonha, a mais antiga universidade do mundo. Então, Humberto Eco ele falou desse idiota da aldeia, que é? É aquele homem que fica bebendo no bar e falando bobagem para meia dúzia de pescoço vermelho, de barriga inchada, de pé inchado perto dele, e os caras, nós mesmo, tem que acabar com isso daí, tem que dar um jeito nisso daí. E aí, esse cara um dia vai para a internet e encontra um outro sujeito lá na Virgínia, fumando e dizendo que Pepsi Cola é adoçada com feto. E aí ele começa a dizer que Pepsi Cola é adoçada com feto na rede social. E aí, de repente, além daqueles 5 outros bêbados boçais que conversam com ele, um monte de gente começa a curtir o que ele fala. E aí ele começa a destilar as ideias dele, ele se sente reconhecido. E aí, um belo dia, ele é levado para um programa jornalístico na televisão, a Jovem Punk. E aí a Jovem Punk leva ele lá, a Rede VT, e aí ele dá uma entrevista lá e fala assim, não, porque tinha que ter morrido uns 900 mil, tinha que ter... E um dia esse cara vira presidente. E vira presidente e morre 600 mil pessoas, sendo que dessas aí, 400 mil poderiam ter sido poupadas. Então, é uma escalada da ideia. E eu estou dando exemplos hipotéticos. Aqui isso não acontece no Brasil. São exemplos hipotéticos, né? Mas esse movimento acontece porque toda ideia, se eu falar, por exemplo, ciência, né?
A ciência, ela é um conceito. Esse conceito, ele tem camadas. No núcleo dele, o que está ali é o cientista de jaleco mágico que inventa uma coisa, é o Rick do Rick and Morty. Então, é isso aí que está na cabeça das pessoas. Toda essa coisa que a Paula falou sobre pesquisa, que o Fábio falou sobre pesquisa, sobre a dificuldade de testar, e aí você publica na revista científica e aí prova que está errado, então a ciência se constrói no ombro de outros cientistas, isso tudo está na periferia. Então, isso é fácil de mudar. Né? É fácil de alguém dizer lá que é um cientista a Nizete Tomagoshi diz lá que você pode, é um nome hipotético também, não tem ninguém com nome parecido com esse, que você pode usar um remédio para verme, né, ou um remédio para malária, para curar uma doença que é virótica, e só porque ela tem um título de doutor, as pessoas acreditam, porque ela é uma pessoa com jaleco branco. Né? Então, você usa a ciência para distorcer fatos. Então, é um negócio muito complicado. Como é que a gente entra nesse esquema? Nós temos que plantar lá dentro dessas pessoas, e aí na educação que a gente consegue, um núcleo para mostrar o que ciência é de fato. Quando as pessoas entendem o que a ciência é de fato, as outras camadas, que são... eu gosto de Volta para o Futuro, Dr. Brown é legal, eu gosto do Rick and Morty. Isso tudo está ali na periferia. A gente sabe que aquilo ali é ficção, que aquilo é fantasia, mas a gente entende o que a ciência é. Senão fica fácil. Né? Um maluco da USP, né, esse é um fato real, dizia que aquecimento global não existia. Eu perdi amigos. Pessoas da academia que discutiam comigo. Mas um professor da USP disse. Mas aquilo que a Paula falou foi um professor da USP que disse. Tem um departamento dele, deve ter 50 departamento de climatologia. Estou exagerando, não sei quantas pessoas tem na geografia lá. Mas um falou isso. Mas porque esse um falou, a gente tem um negócio chamado cherry picking, escolher a cereja. Quando você pega um doce, você pega logo aquele doce que tem a passa, tem a cereja, você pega o mais bonitinho. Então você escolhe aquilo que te interessa. Mais uma vez, para deixar a Paula falar, o Pirula, divulgador científico, fala isso. A ciência só tem razão quando ela concorda comigo. Né? Então, eu escolho meu cientista de estimação, eu escolho a minha teoria favorita. As outras não me interessam, problema. Né? Então, isso é muito complicado. É por isso que é importante a educação. É importante a gente trabalhar a educação, enquanto a educação não mudar o coração dos eles entenderem a necessidade da gente ensinar as pessoas não vão se transformar, elas não vão trabalhar para o desenvolvimento do país. Vai lá, Paulo. Imagina, você falou coisas muito importantes, essa questão, e muitas vezes a gente escolhe e a gente não ouve, a gente só lê aquele canal, a gente não ouve a diversidade. Para a gente poder formar uma opinião, a gente tem que ver os contraditórios, né? Vocês estavam falando de divulgação científica, eu estou com uma estratégia de divulgação científica, né, baseado no que eu trabalho. Eu trabalho com design educacional, com produção, e eu trabalho muito com jogos. Né? Então, por exemplo, um trabalho que eu fiz, que eu estou fazendo, eu não terminei, está meio eterno, aí eu estou, acho que uns 6 meses fazendo isso. Eu estou fazendo um jogo, por exemplo, sobre as um jogo baseado nas fake news que falam do Paulo Freire, né? Então eu fiz, juro para vocês, eu analisei acho que umas 30 hashtags sobre ódio ao Paulo Freire, né? E eu queria levantar aí eu mapeei, né? Então, assim, só para explicar para os meninos, então eu entrava nessas hashtags, tá? E via os argumentos, o que as pessoas falavam mal do Paulo Freire, né? A gente chama isso, eu fiz uma metodologia que a gente chama de cartografia das controvérsias. O que é? Você vê essas tensões, o que as pessoas falam, né? E a partir disso, eu estou construindo um jogo que é tipo você saindo da bolha. Então, os desafios são baseados nessas fake news, né? Então, as pessoas têm que refutar e achar os elementos para refutar essas fake news. E, assim, não é muito difícil, porque essas são desinformações graves que se repetem, né? E aí eu peguei e construí os cenários a partir da obra do Paulo Freire, né? Então, é uma forma da gente brincar com isso, né? Da gente mostrar isso em forma de desafio para provocar. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, a gente não pode combater uma fake news com uma verdade dogmática.
né? A gente não pode chegar e falar, ó, não é assim, está tudo errado, você é desinformado, né? Eu acho que assim, a gente tem que convidar a pessoa a pensar. Falar, e aí, mas por que você pensa assim? E às vezes você fazendo um jogo assim, argumentativo, você ajuda a fazer isso. Então, eu normalmente tenho feito jogos a partir disso. A gente também, a Denise que está aqui, está me ajudando, a gente está fazendo um jogo coletivo, colaborativo sobre o Bicentenário da Independência, né, Denise? Aliás, quem quiser contribuir, entre em contato com a gente, que a gente está fazendo construção de personagens tensos. A ideia é essa. E a ideia é essa, como é que a gente traz essas questões provocativas usando... A gente está usando a própria ficção, né? Então, às vezes, a gente cria personagens fictícios, que é o que, às vezes, a ficção faz, para tensionar, para ajudar. E essa ficção, ela pode tanto ajudar a pensar, a provocar, como tem ficções que, ao contrário, elas reforçam os estigmas, reforçam, né? Então, a gente precisa saber usar bem, até da mentira ficcional, né? Paula, essa temática não se encerra, né, gente? Mas, infelizmente, a gente precisa dar uma finalização também para o evento de hoje. A gente está com o WLC em 4 jornadas, hoje é a terceira que vocês estão participando. E a Nadine tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer perguntar ou comentar alguma coisa, mas fica à vontade. E eu só anotei aqui algumas coisas que a gente não chegou a abordar, porque realmente o tema, né, a gente tem muitas coisas ainda a discutir. A gente não falou sobre a monetização, sobre cliques, engajamento, essa questão da identificação, a Paula falou agora um pouquinho, né? Tem essa questão também de crença e fé, né? Essa coisa do que as pessoas acreditam ali, o porquê. Então, teria ainda muito assunto, né, para a gente discutir, mas a gente precisa ir encerrando. Nadine, pode falar. Boa tarde, eu sou a Nadine, do curso de História do La Salle, e eu vi, assim, que os professores, a gente vendo no contemporâneo, né, a questão do Covid, que foi algo recente ainda, né, acontece, mas eu estava vendo sobre uma pesquisa sobre quando o surgimento da AIDS, né, do HIV, que foi a questão que antigamente se falava que a AIDS era uma doença dos gays, né, e isso se espalhou muito. E aí é uma dúvida, assim, se entra com uma desinformação, uma fake news, acreditar também numa fala homofóbica, que era muito constante, né, naquela época, mas como se enquadra. Quer falar, Fábio? Eu vou deixar para a professora Paula responder essa, mas eu aproveitar que estou com o microfone aqui já para fazer uma saudação final aqui para vocês, para a Nadine, nossa aluna aqui, especial, que bom estar aqui, e dizer assim, pessoal, que se for tirar uma lição, que nem aquela no final do desenho do He-Man, que tinha a lição, aquela, né, a moral da história, o mais importante de tudo é o que, para o tema que a gente está debatendo hoje aqui, eu acho que é o que as professoras, os professores estão fazendo nas escolas, que é ajudar a formar as bases ali do pensamento crítico, né? Mais do que despejar conteúdos ou ensinar as matérias específicas, é importante a gente construir o pensamento crítico nos nossos alunos. E aí saber questionar essas informações a partir desse pensamento crítico. E esse questionamento não é um questionamento assim de, vou questionar tudo que eu quiser. Não, tem que ser um questionamento com embasamento, né, com evidências, com base em evidências, com base em referenciais. Né? Então, isso tudo a gente começa a aprender justamente na escola. Depois a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Buscar fontes confiáveis, buscar se cercar de informações que são verificadas, enfim. E vou deixar essa pergunta da Nadine aí para o pessoal da biologia responder. Obrigado, pessoal. Bom, queria agradecer também, aproveitar, né, falar que foi muito boa essa conversa, e acho que tem muita coisa mesmo, mas destacando isso que o professor
Fábio falou que é muito importante, que é desenvolver o processo investigativo, o processo crítico, e para a Nadine, a gente coloca o seguinte, tinha, sim, eu acho que não era uma desinformação misturada com o preconceito, como o professor Cláudio Paixão falou, a questão a gente tem o que pega muito nessas coisas, eu não acho que são, não é uma questão biológica, é uma questão, como é que eu vou dizer, é uma questão das nossas sombras mesmo, dos preconceitos que ficam aí. Então, assim, é muito mais fácil reforçar preconceitos, né, usar uma doença para reforçar preconceitos, para dar uma lição de moral, então foi usada para isso. Então teve essa intencionalidade, se aproveitou essa questão, falou, tá vendo, é a promiscuidade que causa isso, né? Então foi associado, sim, e isso revela os aspectos sombrios das personalidades das pessoas, né? E seus preconceitos, sua homofobia e tudo mais que vem. E hoje em dia as coisas têm pegado porque tem colado nesses arquétipos sombrios, né? Então também é um aspecto bem complicado que faz entrar a verdade aí, né? Bom, pessoal, professor Cláudio quer falar ainda? Eu queria. Vai ter um tchauzinho? Não, eu queria. Só antes do tchauzinho, eu queria responder a Nadine. Isso que a Paula falou é fantástico, porque as pessoas, quando criaram essa ideia do câncer gay, eu fui adolescente nessa época, né? Então, eu repercuti essa fala. Eu tinha a sorte de assinar uma revista de divulgação científica. Assinar não, eu comprava na banca. Chamava Ciência Hoje, né? Que tinha um encarte central. Eu me lembro, no número 1 da Ciência Hoje, um encarte falando do câncer gay e das manifestações que estavam acontecendo contra esse nome, né, o câncer gay, uma doença dos gays. E o importante é que isso surgiu lá como desinformação e trouxe uma marca que está até hoje. Ainda hoje as pessoas associam a AIDS à promiscuidade das pessoas LGBTQIA+, das pessoas gays, né? E mesmo quando começou a ter um peso gigantesco na transmissão entre relações heterossexuais, né? Homens transmitindo para suas esposas, porque eles tinham uma vida promíscua, ainda assim as pessoas ainda usam, até hoje, o argumento de que são os gays os responsáveis pela transmissão do vírus da AIDS. Então, tem um filme maravilhoso, eu até coloquei aí, não deu tempo de procurar, mas está no YouTube, é um filme americano, sobre esse momento que mostra esse embate entre a comunidade LGBTQ, na época LGBT, na verdade era a comunidade gay, né? Tinha algumas lésbicas brigando com o governo e brigando também contra a exposição que elas tinham por causa dessa ideia do câncer gay. Aqui no Brasil ela chamou E a Vida Continua, mas o título em inglês é alguma coisa como A Banda Continua Tocando, alguma coisa assim. Maravilhosa, o Gandalf faz um papel muito bacana lá, o Ian McLean faz um papel de um ativista gay no filme, tem muita gente legal participando, é um filme com muitos artistas famosos e mostra muito essa luta para a descoberta do vírus, para a descoberta da contaminação pelo sangue e como a política e o preconceito interferem nas discussões. Então é um filme muito atual para ser assistido. Tem de graça no YouTube, dá para assistir lá. Ótimo, então. Nós então fizemos agora abertos ao diálogo, mas eu acho que foi um diálogo super aberto. Então eu quero agradecer imensamente a Paula, o Cláudio, o Fábio, que nos trouxeram a complexidade de um diálogo, né, nessa apresentação compartilhada em coautoria, que eu gostei muito mesmo. Eu só quero convidar o pessoal para abrir as câmeras e a gente tirar uma fotinho antes de finalizar. Sim, sim, okay. Ana, sim. E eu também quero agradecer a nossa supermediadora, a Ju, né, que por nós é conhecida como Ju. Lembrando também vocês da jornada 4, que está prevista para o dia 24/11, com muito mais, né, inclusive com conversações, onde vão ser apresentadas pesquisas e trabalhos de diferentes pessoas que têm interesse na temática. Então, abram a câmera, eu vou compartilhar a minha aqui com o professor Fábio, vamos se juntar aqui um pouquinho.
Deixa eu só ver se deu certo. Não, mais um pouquinho, mais pertinho. Faz bochechinha assim, coladinho. Tirar o microfone. E o sorriso aí, pessoal. Foi, obrigada, gente. Olha, tarde maravilhosa mesmo com vocês. Muito obrigada por doar esse tempo, né? Porque a gente faz a pesquisa e também é importante a gente ter esses espaços de conversar e de dialogar também com as escolas, né? Não ficar só entre nós. E eu acho que a gente conseguiu fazer o que se chama de diálogo, aquilo que Paulo Freire sempre falou das relações dialógicas, e eu acho que a gente conseguiu fazer uma relação dialógica bacana, crítica, e que vai nos ajudar a construir, se não um mundo melhor, pelo menos um Brasil um pouco melhor do que aquilo que a gente tem hoje, tá? Um super abraço, esperamos vocês, então, na jornada 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.